Mais um episódio do curso A Arqueologia do Saber, obra-prima de Michel Foucault. Nós estamos na parte 3, que aqui nós estamos intitulando de parte 2, que é o enunciado e o arquivo. E hoje abordaremos o capítulo 5, é o último capítulo desta parte, que fala sobre o a priori histórico e o arquivo. Confiram. Se você está chegando neste vídeo agora, neste curso da Arqueologia do Saber, assista os outros episódios e também os outros cursos que temos, como a História da Sexualidade, volume 1, 2 e 3, e ainda o quadro Quem Foi, né, com grandes personalidades. O nosso canal trata basicamente de linguagem e discurso, análise do discurso, principalmente os pensamentos de Michel Foucault. Se você não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, deixe o seu comentário, ative as notificações ativando o sininho para que o nosso trabalho possa crescer, nosso projeto possa expandir e levar mais conhecimentos linguísticos e discursivos a todo o Brasil e a todo o mundo. Bom, então nessa série nós estamos abordando o livro A Arqueologia do Saber, de Michel Foucault. Essa daqui é a 7ª edição da Forense Universitária, tradução de Luiz Felipe Baeta Neves. Nós estamos fazendo capítulo a capítulo e ao final de cada parte nós fazemos uma live que em breve, né, que já está, aliás, divulgado aí no nosso canal, a live 2, que é a respeito dessa segunda parte, o enunciado e o arquivo, onde o nosso principal objetivo é responder às dúvidas. Neste episódio de hoje, nós estamos abordando o capítulo 5º, que é o a priori histórico e o arquivo. Então, nessa segunda parte, Foucault está falando a respeito do enunciado, constituindo também um arquivo. As funções enunciativas, o sujeito como posição, né? O enunciado como estrutura mínima do discurso. E nesse sentido, como Foucault ele é de uma origem de historiador, depois ele fala que ele é até um jornalista, que ele é um pirotécnico, né? Ele coloca esse o a priori histórico e o arquivo, que trata-se, né, de falar da história das coisas efetivamente ditas. Então, ele termina o capítulo 4º falando a respeito da positividade, né, do positivismo influente em sua obra, em sua maneira de fazer história. E começa da seguinte forma o capítulo 5º. A positividade de um discurso, como o da história natural, da economia política ou da medicina clínica, caracteriza-lhe a unidade através do tempo e muito além das obras individuais, dos livros e dos textos. O que eu entendo aqui é que ele está falando, né, que a história das coisas ditas, a história dos discursos, ela não está somente nos livros, nas ciências, ela é uma história da discursividade mesmo, ela está nos espaços, no tempo, na cultura. E ele continua, ela define um espaço limitado de comunicação, espaço relativamente restrito, já que está longe de ter a amplidão de uma ciência tomada em todo o seu dever histórico, desde sua mais longínqua origem até seu ponto atual de realização. Mas um espaço mais extenso, entretanto, que o jogo das influências que pôde ser exercido de um autor a outro, ou que o domínio das polêmicas explícitas. Então aqui ele está falando um pouco aí dessa dinâmica, né, da história. E depois, né, aquilo que se tem em comum, né, na produtividade desse discurso é aquilo que nós chamaríamos desse a priori histórico, que poderia ser também um interdiscurso, uma memória discursiva, né, mas aqui em Foucault tem um peso diferente. Ele diz que os enunciados comunicam pela forma de positividade de seus discursos, ou, mais exatamente, essa forma de positividade e as condições de exercício da função enunciativa definem um campo em que, eventualmente, podem ser desenvolvidos identidades formais, continuidades temáticas, translações de conceitos, jogos polêmicos.
Assim, a positividade desempenha o papel do que se poderia chamar um a priori histórico, né? É que no meio, né, dessa dispersão que o estudo tenha, que o discurso tem, né, essa dispersão, que o discurso é uma dispersão, a gente caracteriza algumas regras de formações que a gente foi vendo nos capítulos anteriores, na parte anterior, e essas regras de formações agrupam os discursos conforme a sua historicidade. Mas ele diz que o a priori histórico não escapa à historicidade, não constitui acima dos acontecimentos e em um universo inalterável uma estrutura intemporal. Define-se como o conjunto das regras que caracterizam uma prática discursiva, né? Fazendo um chamado para que também não é uma temporalidade marcada como origem, como cronologia, como sequenciação destes discursos, mas uma historicidade que se marca nos modos próprios de falar, nos modos próprios de tratar cada discurso, no modo próprio, né, que a gente diz de discursivizar o mundo, a sociedade, os sujeitos. E aí uma parte muito importante lá na 146, né, que ele fala desses sistemas que o a priori histórico constitui, né, sistemas que instauram os enunciados como acontecimentos, tendo suas condições e seu domínio de aparecimento, e coisas compreendendo sua possibilidade e seu campo de utilização. São todos esses sistemas de enunciados, acontecimentos de um lado, coisas de outro, que propõe chamar de arquivo. Então aqui ele já começa a interligar esse a priori histórico com esse conceito de arquivo, e chamando aqui atenção para um conceito também importante em Foucault, que é o conceito de acontecimento. Esse conceito está também em Péchet, mas aqui em Foucault ele ganha esse sentido, né, de estruturar certos sistemas, como eu volto a repetir, como ele diz, né, os acontecimentos de um lado e as coisas de outro, né? Então, os acontecimentos como fatos históricos e as coisas, né, as posições, as tomadas do sujeito de outro. Eu não consigo dissociar essa noção, esse pensamento, daquilo que depois ele vem tratar, principalmente na história da sexualidade e em outros textos, como a questão do dispositivo. Né? O dispositivo discursivo, ele é, ao mesmo tempo, o não discursivo e o discursivo junto. Então aqui nós temos essa historicidade e essas coisas, o social e as práticas cotidianas. Tudo isso modulam e estruturam os discursos na nossa sociedade. E também os lugares de interpretação que ocupamos, né, enquanto sujeitos do discurso, enquanto sujeitos políticos, sujeitos religiosos, sujeitos da ciência e tantas outras posições que possamos ocupar nesse fio discursivo. Aí depois ele faz uma grande dissertação aqui, né, falando a respeito dessas relações que entrecruzam o arquivo, né, dizendo assim: o arquivo é de início a lei do que pode ser dito, o sistema que rege o aparecimento dos enunciados como acontecimentos singulares. Mas o arquivo é também o que faz com que todas as coisas ditas não se acumulem indefinidamente em uma massa amorfa. Não se inscrevam tampouco em uma linearidade sem ruptura e não desapareçam aos simples acasos de acidentes externos, mas que se agrupem em figuras distintas, se componham umas com as outras segundo relações múltiplas, se mantenham ou se esfumem segundo regularidades específicas. Ele é o que faz com que não recuem no mesmo ritmo que o tempo, mas que as que brilham muito forte como estrelas próximas venham até nós, na verdade, de muito longe, contra quando outras contemporâneas já estão extremamente pálidas, né? E aí depois lá no finalzinho, que ele fala do sistema de enunciabilidade, do sistema de funcionamento, isso está... começa na 146 e passa na 147, essa citação que li, e depois no finalzinho, falando desse sistema de enunciabilidade, desse sistema de funcionamento, ele coloca que o que diferencia os discursos em sua existência múltipla e os especifica em sua duração própria. Então nós vemos que o arquivo também não é um amontoado de coisas, né? Não é tudo que constitui o arquivo. O arquivo, ele tem aí uma singularidade própria que ele vai
elaborar justamente esse eixo aí, talvez das combinações, que nós possamos pensar em várias formas de se dizer, né? Então, que vai ter um grande peso também com as formações discursivas. Ele coloca aqui também que é o sistema geral da formação e da transformação dos enunciados, né? O arquivo não é descritivo em sua totalidade e é incontornável em sua atualidade. Seu lugar é o afastamento de nossas próprias práticas discursivas. Então, o que ele quer dizer é que também não tem uma totalidade deste arquivo. Ele está sempre em reatualização, sempre em refacção, mas que ele é um eixo de possibilidades, né, que traz aí como os enunciados vão se transformando ao longo do tempo, e é isso que constitui o e os sentidos, né? E para finalizar, ele fecha na 149, dizendo que a revelação jamais acabada, jamais integralmente alcançada no arquivo, forma o horizonte geral a que pertencem a descrição das formações discursivas, a análise das positividades, a demarcação do campo enunciativo. O direito das palavras, que não coincide com o dos filólogos, autoriza, pois, a dar a todas essas pesquisas o título de arqueologia. Esse termo não incita a busca de nenhum começo, não associa a análise a nenhuma exploração ou sondagem geológica. Ele designa o tema geral de uma descrição que interroga o já dito, no nível de sua existência, da função enunciativa que nele se exerce, da formação discursiva que pertence, do sistema geral de arquivo de que faz parte. A arqueologia descreve os discursos como práticas especificadas no elemento do arquivo. Então veja que bonito, aqui ele explica o título do livro e já anuncia o que ele vai falar na parte 4, né, que para nós aqui nós estamos tratando como parte 3, que é a descrição arqueológica. Ele vai exemplificar um pouco mais disso, desse seu método arqueológico do saber, né, a sua primeira fase. Depois temos a genealogia do poder e a ética estética da existência lá na história da sexualidade. Veja, a arqueologia descreve os discursos como práticas especificadas no elemento do arquivo. Então, há discurso porque há arquivo e tem aí uma singularidade muito grande, né, no jogo de uma prática própria desse método de interpretar enunciados, interpretar dizeres, e hoje interpretamos imagens, som, corporalidade, né, dança, e é um modo próprio que é uma escavação, mas que ele diz não aquela escavação do geólogo de chegar numa origem, mas uma escavação que vai vendo os porquês, né, os comos, as enunciabilidades, as posições do sujeito, né. Eu, na minha prática diária de conversa com as pessoas, eu converso muito, eu pergunto, né, o que seu marido faz, né, de onde você vem. Então, a gente brinca que eu faço algumas entrevistas, né. Essas entrevistas, essa curiosidade latente, esse interesse pelo saber, não saber. Por isso que o Foucault vai questionar, né, no Nascimento da Clínica, na História da Loucura, o saber psiquiátrico, o saber médico, né, porque ele não acredita que o saber ele é estático e fechado, disciplinarizado. Ele é um saber que é pulverizado e que interfere depois que ele vai estudar as relações de poder, as relações da sociedade, né, os sentidos, as proibições, as interdições e a resistência principalmente. Então é por isso que nós vemos que fazer uma arqueologia do saber é fazer uma história também das ideias, das mentalidades, e como ele diz que ele trata o a priori histórico e que também possamos usar para o arquivo, né, a história das coisas efetivamente ditas, que marcam sentidos na história. E também lembrando que esse capítulo também faz muita questão com o anterior, né, na raridade, no acúmulo, né, que os enunciados eles têm aí o seu peso de singularidade própria, e que nessa raridade, neste acúmulo, é que se constituem os arquivos discursivos, né, que significam aí o nosso jogo discursivo no tempo, na história, nos espaços, na cultura e principalmente nos saberes.